Glória a Deus, queridos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite sobre as características de quem ama a Deus, sobre as características de uma pessoa que ama a Deus. É muito importante nós entendermos que o centro da vida cristã e o segredo para nós contemplarmos o propósito de Deus na nossa vida e cumprirmos com esse propósito é exatamente nós aprendermos a amar a Deus acima de todas as coisas. E eu quero compartilhar um pouco contigo nessas próximas semanas sobre nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Nós temos um coração que não tem concorrentes com o Senhor, um coração que é totalmente dele, um coração que já foi totalmente estragado para as coisas do mundo. Então, como é que nós podemos dizer que nós amamos o Senhor? Às vezes nós simplesmente cantamos e dizemos: Senhor, eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, eu desejo o Senhor. Mas nós vamos ver aqui, na vida de um dos personagens da Bíblia, algumas características de uma pessoa que de fato ama a Deus acima de todas as coisas. De alguém que de fato entendeu que a vida de Deus habita dentro dele e que ele já foi estragado para as coisas do mundo. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, mas o fulano de tal, ele era um homem de Deus, era uma mulher de Deus e ele se afastou. Eu vou dizer algo para você. Existem algumas características que são extremamente importantes nós aprendermos sobre alguém que de fato ama a Deus. E quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, às vezes nós podemos ser sacudidos pelas circunstâncias, por problemas, nós podemos atravessar muitas dificuldades, mas o Senhor nunca vai deixar de ser Senhor das nossas vidas. Quando nós entendemos que a fé, ela nos garante a salvação, a Bíblia diz que é pela fé que nós somos salvos, mas que o amor ao Senhor, quando nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas, isso nos coloca numa posição de honra na mesa do rei. Nós precisamos entender que a fé, ela abre as portas dos céus, mas é o amor que nos permite receber a coroa da vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem amar a Deus acima de todas as coisas, é impossível conhecê-lo. Quem ama o Senhor, ele vai conhecer o Senhor. Ele vai ter um encontro não somente com o seu Salvador, mas com o Senhor da sua vida. Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com você, que está em 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, que diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Irmãos, eu sou fascinado nesse versículo. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, ele diz assim: olha, quem ama a Deus é conhecido por ele. Quantos aqui amam o Senhor? Então o Senhor te conhece. O Senhor me conhece, é o que a Bíblia diz aqui, ó. Então, conhecer a Deus é uma questão de ouvir e acreditar. Agora, ser conhecido por Deus depende de nós amarmos a Ele. Quando eu ouço a palavra, quando eu creio na palavra, eu passo a conhecer a Deus. Mas quando eu amo o Senhor de todo o meu coração, aí o Senhor agora me conhece. É o que Paulo está afirmando. Ele diz: olha, aquele que ama a Deus é conhecido por ele. Tem um outro texto que vai ser projetado aí. Esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 1 até o 18. E é muito importante, às vezes algumas pessoas têm dificuldade com alguns textos que são mais longos na Bíblia. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser lida, bem lida, ela precisa ser explicada e depois ela é aplicada no nosso dia a dia. Ela tem que fazer sentido no nosso dia a dia. E mesmo assentado, mas reverente ao Deus da palavra, eu gostaria de compartilhar contigo esse texto que está projetado na tela aí, de João capítulo 20, do verso 1 ao 18. Preste bem atenção e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Às vezes tem muitas coisas que quem está ministrando a palavra nem fala, mas que Deus traz luz, traz entendimento, traz revelação a quem escuta. Diz assim: no primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, ou tirada. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Esse outro discípulo aí é uma referência ao próprio João, que escreve esse evangelho. Ele diz: ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era. Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Pai, nós pedimos espírito de revelação e de sabedoria, do conhecimento pleno e completo de Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê luz, que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra em nome de Jesus. Esse texto é um texto bem simples e bem claro. Jesus, ele foi sepultado, e Maria, ela vai cedinho lá no túmulo, e quando ela chega, o túmulo está aberto. E ela corre e vai dizer para os discípulos apostam uma corrida. A Bíblia diz que João correu muito mais do que Pedro. E depois eles vão embora, e Jesus aparece e bate com Maria Madalena. E se nós quisermos a melhor parte de Deus, se nós quisermos ter o melhor de Deus como Maria Madalena teve, então nós precisamos amar o Senhor. Jesus, depois que ele ressuscita, ele aparece primeiro para Maria Madalena. E é importante nós entendermos que isso aqui é algo incomum, porque as mulheres, elas não tinham privilégio quase que nenhum naquela época. Então Jesus vai aparecer primeiro. A primícia é Jesus aqui. E ele aparece exatamente para Maria Madalena. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para muitas pessoas. Ele teve 40 dias com os discípulos, ele apareceu para tantas pessoas. Mas a primeira pessoa para a qual Jesus apareceu foi exatamente para Maria Madalena. Isso aqui é um princípio espiritual, da melhor parte, do primeiro, da primícia. Isso aqui é uma posição de extrema honra. Alguém ser a primeira pessoa a quem viu Jesus. E é muito claro, é muito evidente que Jesus, ele poderia querer aparecer para Pedro, porque Pedro ia ser o futuro líder da igreja.
É claro que o Senhor poderia querer aparecer para João, porque a Bíblia diz que João era aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus. A Bíblia diz que João era o discípulo que o Senhor amava mais, ou pelo menos que mais se sentia amado pelo Senhor. Talvez Jesus tivesse desejoso de se manifestar primeiro, de aparecer primeiro para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, porque eles estavam indo na direção errada, eles não estavam entendendo aquilo que estava acontecendo. Talvez Jesus quisesse se manifestar para Tomé, porque Tomé ele não creu ou não cria na ressurreição de Jesus. Havia tantos outros discípulos, os quais o Senhor talvez quisesse se manifestar, mas ele se manifestou primeiro a quem? Exatamente a Maria Madalena. Agora, por que Jesus ele se manifestou primeiramente para Maria Madalena? Por que Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto? Então, se nós quisermos ter o melhor de Deus, se nós quisermos ter a melhor parte, então nós precisamos amar o Senhor como Maria Madalena fez. Preste atenção, querido. Maria Madalena aqui é o modelo do crente apaixonado por Deus. Maria Madalena aqui, ela apresenta alguns sinais ou algumas características de um cristão que de fato ama Deus acima de todas as coisas. Maria Madalena, ela passa para nós aqui muitas coisas e nós queremos aprender com ela. Nesse texto de João, aqui no capítulo 20, existem muitos princípios que nós podemos colocar em prática no nosso relacionamento com Deus. E eu quero compartilhar contigo sobre essas características de quem ama a Deus acima de todas as coisas. E a primeira característica de quem ama a Deus acima de todas as coisas é que o nível de compromisso de quem ama a Deus acima de todas as coisas, ele é diferente. O nível de quem ama a Deus acima de todas as coisas é diferente. Nós vamos perceber aqui no texto que a prioridade de Maria Madalena era Jesus. Nós vamos ver aqui que Maria Madalena, no decorrer do texto, ela não tinha agenda própria. Maria Madalena, ela não tinha Jesus simplesmente como um programa de domingo à noite para poder bater a cota gospel. Maria Madalena, ela não tinha somente o compromisso, não, porque eu tenho que ir domingo, porque é o dia de eu me encontrar com o Senhor. Não. A prioridade da vida de Maria era Jesus. E ela mostra isso exatamente nesse acontecimento. Por quê? Porque Maria Madalena foi a última a deixar Jesus. E ela vai ser a primeira a estar no túmulo onde Jesus estava. E eu aprendo aqui que o nível de compromisso de alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, uma das características é exatamente esse. O nível de compromisso dela é totalmente diferente de outras pessoas. Olha aqui para mim, preste atenção, querido. Existe diferença entre você ser comprometido com algo e simplesmente ser envolvido com algo. Eu gosto muito de uma historinha da galinha e do bacon. O fazendeiro reuniu lá a bicharada da fazenda e disse: olha, nós precisamos levantar recursos aqui para a fazenda, para dar uma melhorada, e eu quero saber com o que cada um pode cooperar. Então a galinha chegou e disse: olha, eu vou entrar com os ovos. E ela continuou a vida dela. A galinha, ela estava envolvida com aquele projeto. Mas aí o seu porco chegou e disse: olha, fazendeiro, eu vou entrar com o bacon. Só que para o porco dar o bacon, ele teria que morrer. Isso fala de comprometimento. Ele estava dizendo: olha, essa é uma causa que eu vou investir a minha vida. Eu estou totalmente comprometido. Então, alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, o seu nível de compromisso é totalmente diferente. Nós vemos aqui que Maria Madalena, ela foi a última a partir quando Jesus foi crucificado. E ela foi a primeira a chegar lá no túmulo. Maria Madalena foi a última a deixar o Calvário. Nós podemos perceber isso no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, que nós vamos postar ali. Olha o que diz. Mateus capítulo 27, verso 61. Essa aqui é a mesma história, é a história da crucificação de Jesus, com a lente de Mateus e com a lente de Marcos. E diz assim, Mateus 27,
61. Achavam-se ali sentadas de frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Achavam-lhe sentadas aonde? Em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Marcos 15, 47 diz: ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Ou seja, elas ficaram até o final. Quando eles estavam crucificando Jesus, os discípulos, a maioria deles fugiram e se esconderam. Nós vemos isso acontecendo com Pedro, nós vemos isso acontecendo com os outros. Mas ela, juntamente com outras mulheres, e aqui cita Maria, ela estava lá ao pé da cruz. E o texto diz que ela ficou observando onde é que eles iriam colocar Jesus. A atitude de Maria Madalena era uma atitude radical. Ela estava ali dizendo: olha, se eu tiver que morrer, como o porco fez, em ser comprometido, se ela tivesse que morrer, com certeza ela morreria com o Senhor. Em momento algum, mesmo naquela circunstância de perseguição, de perigo de morte, de prisão, ela não o deixou. Maria Madalena ficou até o fim. E na manhã da ressurreição, isso aconteceu na sexta, a crucificação. No domingo, na manhã da ressurreição, ela foi a primeira a chegar no lugar. Ela ficou observando onde foi que colocaram Jesus. E depois ela volta. Olha o que diz esse próximo texto aí, que nós lemos. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu o quê? E viu a pedra que estava revolvida. E no domingo aqui, no primeiro dia da semana, ela foi ao sepulcro de madrugada. O texto diz que ainda era escuro, e ela viu que a pedra estava revolvida. Agora, quem era essa Maria Madalena aqui? A cidade de Maria Madalena, e por isso veio o nome Maria, ela era Madalena por causa da cidade que ela veio, que chamava Magdala. Na realidade, talvez ninguém nem soubesse onde ficava essa cidade. João é conhecido como discípulo que amava Jesus, mas Maria Madalena ficou conhecida na Bíblia como aquela mulher que Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Então, Maria Madalena talvez não tivesse assim um histórico no relacionamento com Jesus, pelo menos conhecido. Quando as pessoas falavam de Maria Madalena, já entendia que essa Maria Madalena, ela era possessa, ela era uma endemoniada e que Jesus expulsou dela os demônios. Essa aqui foi a forma como Maria Madalena ficou conhecida. Uma mulher pecadora que tinha sido possuída, dominada por uma quase que legião de demônios. E que ela veio de um lugar desconhecido, de uma cidade totalmente perdida no mapa. E por isso o nome Maria Madalena. Mas Maria Madalena, ela tinha uma característica que chamou a atenção dos céus. E que despertou o coração de Jesus. Ela amou a Jesus. Maria Madalena é o modelo do homem e da mulher de Deus que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Ela não estava ali ao pé da cruz procurando uma bênção. Ela não estava ali quando Jesus estava sendo crucificado, esperando que Jesus abrisse portas de trabalho para ela, que Jesus concedesse algum tipo de bênção ali para ela. Ela estava ali esperando, simplesmente porque era o Senhor. Ela estava exatamente lá por causa dele. Ela estava ali ao pé da cruz por quem ele era e não por aquilo que ele podia fazer. Nós podemos até nos chegarmos ao Senhor porque nós precisamos de alguma coisa, porque nós queremos alguma coisa, mas nós devemos permanecer por causa dele. Se nós olharmos João Batista, a Bíblia diz que a primeira vez que João Batista vê Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns versículos depois, quando João encontra de novo com Jesus, ele diz só assim: eis aí o Cordeiro de Deus. João primeiro vê Jesus como o Cordeiro que perdoa os seus pecados e que vem salvá-lo. Mas no segundo encontro, João Batista já olha para Jesus como o Senhor da sua vida, não somente como o seu Salvador. Primeiramente nos tornamos os que creem no Senhor, da mesma forma fomos nós, mas depois nós devemos nos tornar aqueles que o amam. Eu me converti porque eu tinha medo de ir para o inferno, mas eu permaneci
aos pés do Senhor, porque eu o conheci e passei a amá-lo. Primeiro nós cremos na obra do Senhor, mas depois nós devemos ser atraídos pela sua pessoa, por aquilo que ele realmente é. Nós começamos a desenvolver esse nível de intimidade com o Senhor, e nós não queremos ele mais somente como um prestador de serviço para nós, mas nós queremos agora desenvolver um relacionamento mais próximo com ele. A diferença entre Maria Madalena e os outros é que ela não apreciava apenas a sua salvação, ela dava valor ao Salvador. Ela não queria somente as coisas que Jesus poderia conceder a ela, mas ela queria aquilo que ele era. Jesus expulsou o demônio de muitas pessoas, Jesus curou muitas pessoas, mas nós vemos aqui que quem buscou Jesus foi exatamente Maria Madalena. No nosso primeiro encontro com o Senhor, nós nos tornamos salvos, nos tornamos crente, mas no nosso próximo encontro com o Senhor, nós temos que desenvolver intimidade com Ele. Já não é mais uma bênção que eu vou receber, mas agora eu quero o Cordeiro de Deus, eu quero desenvolver intimidade, eu quero ser dirigido pelo Senhor. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós amamos o Senhor, nós somos o último a sair, e nós somos o primeiro a chegar. Quem ama o Senhor acima de todas as coisas, tem pressa de ficar perto dele. Ele quer esticar o tempo para provar, nem que seja de um relance ou de segundos da eternidade em comunhão com o Senhor. É muito importante nós entendermos isso, querido. O tempo que nós passamos aqui na terra são 70, 80, 100 anos. Isso com muito enfado e canseira. Mas a eternidade é por toda a eternidade. E nós temos que aprender a desenvolver e a gostar dessa intimidade aqui. Se nós não temos prazer em adorar o Senhor, se nós não temos prazer de conhecê-lo através da palavra, se nós não temos o prazer de ter um tempo, a Bíblia diz, olha, não te apresses em sair da presença do Senhor. Nós não podemos restringir o nosso relacionamento com Jesus apenas num culto de final de semana. Nós temos que entender que a nossa vida com Ele é diária, é 24 horas por dia. Então é muito importante entender que não é somente uma questão de querer buscar a Deus. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Mas de querer buscar a Deus. Não é simplesmente para cumprir tabela, não é simplesmente para ser religioso. Eu não vou para o monte orar porque eu quero ter uma experiência sobrenatural com Deus. Eu vou porque eu quero ser íntimo do Senhor, porque eu preciso desenvolver uma comunhão com Ele. Eu preciso conhecer o meu Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que os filhos são guiados pelo Espírito. Eu fico o tempo todo conjecturando e dizendo, Senhor, o Senhor deseja fazer tantas coisas sobrenaturais e extraordinárias. A única coisa que o Senhor precisa é de alguém que tenha um coração que consiga ouvir a tua voz, obedecer a tua voz e ser guiado pelo Espírito. Eu não posso ir para a presença de Deus, eu não vou a uma vigília, eu não vou a uma célula, eu não vou a um culto simplesmente porque, sabe, porque eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho aprendido, sabe isso? Lá em casa, 3 mulheres, a minha esposa e 2 filhas. Você imagina aí, né? Então, a mais velha casou, o Michel está me ajudando aí, mas quantas vezes que eu saí com a minha esposa ou com as minhas filhas, simplesmente para cumprir tabela? Quantas vezes? Irmãos, e isso fica muito evidente na face de quem vai por obrigação. E eu escutei isso da minha esposa algumas vezes, ela dizia, olha, eu não quero que você vá comigo, eu quero que você queira ir comigo. É totalmente diferente. Porque às vezes nós vamos fazer uma compra, às vezes nós vamos lanchar, porque a mulher pediu, porque a mulher insistiu. Mas na realidade o que elas querem, esse tempo que eu percebi, não é somente que eu vá fazer as coisas com ela, mas é que eu queira ir fazer isso com ela. E agora nessa pandemia nós compramos bicicleta lá para casa, e eu estou indo passear com ela de bicicleta. Hoje nós fomos lá, foi quase 35 quilômetros, ela está ficando aí, quintura mesmo. E eu vou no ritmo dela. Eu sei que eu dou conta de ir mais longe, mas eu não vou simplesmente porque eu tenho uma obrigação de ir, eu vou porque eu sei que é um tempo que eu posso estar com ela. Eu quero estar com ela.
Eu acordo, eu arrumo tudo, deixo tudo preparado. Então a mesma coisa é com o Senhor. Nós não vamos simplesmente buscar ao Senhor para nós termos uma performance acima da média, para nós recebermos dos dons do Espírito, para nós termos uma igreja grande, não. Nós precisamos desejar e querer estar com o Senhor. Consegue entender o que eu estou te dizendo? E olha, eu confesso para vocês, eu estou pregando para mim também. Nós não vamos ler a Bíblia simplesmente porque nós temos que bater uma cota gospel, porque nós temos que ler a Bíblia toda uma vez por ano. Nós não vamos fazer isso simplesmente porque nós temos que mostrar algo para alguém ou para o próprio Deus, não. O Senhor conhece o nosso coração. A Bíblia diz que quem ama o Senhor é conhecido por Ele. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Você querer estar com o Senhor, você querer buscar o Senhor. Quem ama, ele tem esse nível de compromisso, que não precisa de pressão, que não precisa de insistência. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido algo. Não adianta você ficar pressionando alguém querer algo que ela não deseja. Não adianta você ficar insistindo, você tem que ler Bíblia, você tem que orar, você tem que ir ao culto, você tem que liderar uma célula, você tem que ser discipulado. Não é por pressão. Não adianta ficar insistindo, tem que haver um querer. Jesus aparece para Maria Madalena exatamente porque Maria Madalena, ela tinha um nível, pode até voltar lá no primeiro ponto, mas Maria Madalena, ela tinha um nível de compromisso diferenciado, era diferente. E nós percebemos quando alguém de fato ama o Senhor. Então, nós podemos dizer que amamos ao Senhor, sabe? Mas nós tivemos um nível de compromisso com Ele diferente. Maria Madalena poderia dizer isso. Muitas pessoas não percebem essa preciosidade da obra do Senhor. Sabe, muitas pessoas, elas entendem, elas percebem o quão tremendo é ser perdoado pelo Senhor, quão tremendo é ter o seu nome escrito no livro da vida, o quão tremendo é ser lavado, é ser curado, é prosperar financeiramente, é crescer na empresa, é ser liberto. Maria havia experimentado tudo isso, mas ela também percebeu a preciosidade do próprio Senhor, de estar com Ele, de desfrutar da sua presença. E é isso exatamente que faz Maria Madalena alguém especial, é o seu interesse e o seu amor pela pessoa de Jesus. Eu não sirvo a Jesus porque, eu não busco a Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Muitas vezes eu busquei o Senhor por anos e anos, querendo ter experiência com Ele. Mas eu entendi que eu preciso dEle, e a experiência vai vir. Consegue entender? Eu não vou simplesmente, porque se eu orar em línguas todo dia, 6 horas orando em línguas, o Senhor vai me abençoar, vai mesmo, eu creio que vai. Mas eu quero estar com Ele. Sabe, querido, quando você gosta, talvez você conheça, você tem alguém que você quer estar com ela. Você se sente bem, você quer desfrutar da presença da pessoa. E a mesma coisa tem que ser com o Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, com Maria Madalena, nós vamos colocar, é que quem ama o Senhor acima de todas as coisas, ele não tem carta na manga. E essa expressão carta na manga, eu acho que a maioria aqui conhece, é uma expressão muito nossa. É aquela pessoa que, se algo aqui não dá certo, ela já tem uma outra opção. Não, se não der certo aqui com o Senhor, eu já vou por aqui. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, ele não tem carta na manga. Olha só o que diz o verso 10 e o verso 11. Diz assim, olha: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia. Diga comigo, permanecia. O texto diz que os discípulos voltaram outra vez para casa. Mas o texto diz, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Tem uma vírgulazinha que fala assim, chorando. E o texto diz, enquanto chorava, ela abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Maria não tinha outra carta na manga. Nós percebemos aqui que Pedro e João, eles voltaram outra vez para a casa deles. Mas Maria Madalena, ela não conseguiu deixar o túmulo. A primeira coisa que ela viu, quando viu que o túmulo estava vazio, ela foi comunicar a Pedro e João. E o texto diz que eles correram. A Bíblia fala que João correu muito mais rápido que Pedro e chegou lá. Maria, no entanto, ela não precisou correr. Por quê? Porque ela já estava lá, antes deles chegarem. Ela avisou e eles saíram correndo. Mas ela estava lá muito antes. Depois que Pedro e João chegaram e viram o túmulo vazio, eles simplesmente voltaram para casa.
Eles chegaram, olharam e disseram, não, ele não está aqui não, e ó, voltaram de novo para sua casa. Agora o texto diz que ela permaneceu, presta atenção, esse permanecer aqui, Maria, ela estava presa a alguma coisa, a algo. Maria Madalena aqui, ela não escolheu outra opção. Pedro e João ainda tinham um lugar chamado casa para ir, mas o texto diz que Maria permaneceu na entrada do túmulo chorando, ela não tinha um lugar para ir. Preste atenção, quando nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas, nós não temos uma outra carta, pode voltar a deixar no título lá, segundo ponto, nós não temos outra carta na manga, o segundo mesmo, nós não temos outra carta na manga. Às vezes algumas pessoas dizem, não, eu vou nesse negócio aí de servir a Jesus, mas se não der certo, eu vou voltar lá para a vida que eu tinha. Eu vou voltar para a bebida, eu vou voltar para a droga, eu vou voltar para a prostituição, eu vou voltar para a religião espiritualista que eu frequentava. Ele não se entrega por completo, ele tem outra carta na manga. Preste atenção, isso aqui é algo que pode prejudicar muito qualquer tipo de relacionamento, principalmente com Deus. Maria Madalena provou de algo maior. Ela podia apenas chorar. Por que essa mulher chorava tanto? Porque ela amava. Quem ama é totalmente diferente. Existem muitas pessoas que aceitam Jesus, mas que eles querem voltar logo para a sua rotina. Eles querem voltar logo para as suas casas. Eles querem se envolver com o seu dia a dia. Irmãos, olha, eu falo isso com muito temor no meu coração. A maioria de nós, se dessemos para os nossos patrões aquilo que nós damos para Deus, talvez Ele já tivesse nos mandado embora. Quantas vezes que nós temos prazer, sabem, nos divertir, e não tem nada de errado nisso. A Bíblia diz que é dom de Deus que o homem desfrute do fruto do seu trabalho. Quantas pessoas que trabalham horas e horas e horas e ultrapassam a noite. Quantas pessoas que vão para festas e elas ficam ali e atravessam a noite. Quantas pessoas que às vezes elas não dão conta nem, elas não pegam nenhum louvor. Ela diz, não, aquele tanto de cantoria, não, eu vou chegar lá quando já tiver nascer, porque o negócio é mais rápido. Quantas pessoas que não dão conta nem de escutar uma palavra, irmãos? Ah, pastor, mas é porque a palavra é longa demais, 1 hora de palavra, meu Deus. Irmãos, nós assistimos tantas coisas que é 1 hora, 2 horas. O filme quando é bom é 2 horas, é 3 horas. O jogo quando está bom, que é uma final, a gente torce para dar empate, para ter prorrogação. E o jogo está tão bom que na prorrogação a gente fala assim, eu tomara que empate de novo para ir nos pênaltis. E você fica ali, por quê? Porque o negócio está bom. Não há nada de errado em nós termos prazer, nós desfrutarmos. A Bíblia diz que é dom de Deus. Mas nós não podemos ter mais prazer nessas coisas do que em Deus. Os discípulos do Senhor podem partir. Aqueles que possuem um profundo conhecimento, às vezes, de Deus também. João, que era considerado discípulo amado, pode partir. Pedro, que ia ser a coluna da igreja, o corajoso também, pode partir. Mas Maria Madalena foi uma simples mulher, que era uma endemoniada, foi liberta de 7 demônios. Ela foi cativada pelo Senhor. Ela permanecia. Ela não pôde partir. Sabe, para onde que eu vou se tiraram o meu Senhor? Ela não... A coisa que ela faz é chorar. Preste atenção, querido. Nós fomos estragados para o mundo. Você sabe o que é idolatria? Idolatria não é simplesmente se prostrar diante de um santo. Idolatria é tudo aquilo, ou toda pessoa, que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Tem pessoas que idolatram o cônjuge. Tem pessoas que idolatram os filhos. Tem pessoas que idolatram o carro. Tem pessoas que idolatram o emprego. Tem pessoas... Idolatria é quando nós substituímos Deus por outra coisa. Quando as outras coisas são prioridade nas nossas vidas. Nós fomos estragados para o mundo. E nós precisamos entender isso. O que move a nossa vida é a eternidade. Nós estamos aqui na terra para cumprir um propósito. E vai chegar o dia que nós vamos partir. Mas nós temos que partir como Maria Madalena. Como alguém que de fato amou ao Senhor. Terceira coisa que nós aprendemos é que nada e ninguém pode concorrer com o coração de alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas. Nada e ninguém pode concorrer com o coração de alguém que ama o Senhor. Tem uma oração que eu faço desde que eu me converti em 1988, 87. Eu digo, Senhor, eu não quero concorrentes no meu coração. Eu não aceito que o meu coração, sabe, tenha concorrentes com o Senhor. Eu quero ter um coração para o Senhor.
Nada, preste atenção, nada e ninguém pode concorrer com o nosso coração, com o coração de quem ama a Deus. Sabe, não são as propostas, não são, sabe, as circunstâncias, nada disso vai concorrer. O meu amor ao Senhor não está em xeque, o meu amor ao Senhor não está em questionamento. Eu conheço Ele, eu tive uma experiência com Ele, mesmo que eu não o toque, eu o amo, eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei que Ele é o meu Senhor, Ele é muito mais do que o meu Salvador, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. Consegue entender? Diga: o Senhor é o meu Pai. Nós somos filhos amados do Senhor. Olha o que diz esse texto, versículo 12 e 13, depois pode voltar. Versículo 12 e 13 diz: e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Verso 13: então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Maria Madalena estava sentada à beira do túmulo quando apareceu um anjo. Agora presta atenção, não era um anjo com aparência familiar de um homem. Olha só o que diz esse outro texto de Mateus. Mateus 28, 2, 4. A mesma história. Diz assim, olha: e eis que houve um grande terremoto. E o texto diz: porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Pode colocar no terceiro ponto. Nada e ninguém pode concorrer com o coração de quem ama a Deus. Isso aqui não era um anjinho qualquer, era um anjo que resplandecia, e que pela sua aparição, o texto diz que ele fez tremer a terra. Isso aqui era um anjo glorioso. Os guardas, que eram soldados fortes, eram pessoas treinadas, o texto diz que eles tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos. Mas Maria apenas chorava na porta do túmulo. Quando ela viu o anjo, ela não ficou petrificada. Até parece que ela ignorou o anjo, como se ela dissesse: olha, eu não estou interessado em anjo, eu quero saber onde foi que colocaram o meu Senhor. Eu não estou interessado, que anjão lindo, que anjão grande, não, mas eu quero o meu Senhor. Irmãos, há tantas pessoas que eles gostariam de ver anjos, ou então de ter experiências místicas, e eu já pedi isso também para o Senhor, e se o Senhor quiser fazer isso, irmãos, que bênção que vai ser. Mas muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com experiências místicas, sobrenaturais, do que ter a presença do Senhor nas nossas vidas. Quantas vezes que nós vemos tantas pessoas dizer: rapaz, eu gostaria de bater um papo assim de meia hora com Davi. Não, eu queria conversar meia hora com Salomão. Não, eu queria sentar e conversar. Irmãos, olha, Maria Madalena, ela não se impressionou com o tamanho do anjo. A Bíblia diz que veio como que um terremoto, que ele resplandecia, era algo extraordinário, ela não queria saber, ela só queria saber onde está o meu Senhor. Ela chorava e dizia: eu não quero saber de anjo, eu não quero saber de nada disso, eu quero o meu Senhor. Nada e ninguém pode concorrer com o coração de alguém que ama o Senhor. Todos nós precisamos ser como Maria Madalena, diante de um anjo glorioso, espantoso, mas ela só tinha o coração para o Senhor. Aquele que ama o Senhor, ele está tão envolvido, tão comprometido em seu coração, que nada vai desviar a sua atenção. Nada, irmãos. Escute, se tem algo que o inimigo tem feito no meio da igreja cristã no mundo todo, é desviar a atenção dos irmãos. Ele desvia a atenção. Ele sabe que ele não pode tocar na sua salvação, ele não pode tocar na minha salvação, porque a Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o inimigo não toca. Então nós estamos nas mãos do Senhor, a não ser que nós queiramos sair de lá, de livre e espontânea vontade, mas o inimigo não pode arrebatar das mãos do Senhor. Então o que é que o diabo tem feito? Ele tem distraído o povo de Deus. As pessoas têm sido distraídas por o tanto de diversão que existe. As pessoas têm sido distraídas por causa de relacionamentos errados, têm sido distraídas por causa de tantas coisas, têm desviado a atenção. Eu não sei se tem algo que separa você do Senhor, eu não sei se existe algo que tem tentado te desviar da presença dEle, que te impede de desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para dar,
mas tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor, tudo aquilo que embriaga o nosso coração, tudo aquilo que distrai a nossa vida, nós precisamos remover, se nós quisermos aprender a amar o Senhor acima de todas as coisas. Irmãos, ela poderia ter ficado impressionada, porque imagina, você está orando, você está no monte, e de repente aparece um anjo gigante, a terra toda treme, e você vai sair dali contando coisas maravilhosas, poderosas, e nós temos o Senhor dentro de nós, o Senhor está aqui dentro, o Senhor habita 24 horas por dia. Sabe, tem algumas coisas na Bíblia que me fascinam. A Bíblia diz que Jesus está pregando, e tem uma multidão, parecendo uma van lá em Belém do Pará, na inauguração hoje, foi ontem. Tinha tanta gente que se o coronavírus materializasse, ele ia morrer esmagalhado, como de lá no Maranhão. E aquele tanto de gente perto de Jesus, a Bíblia diz que os 4 homens, eles descem, um amigo deles, descem numa maca, possivelmente de códice, coloca diante do Senhor, e o Senhor fala só assim: perdoados são os teus pecados. Aí a Bíblia diz que eles começaram a falar: para quem esse cara está pensando que é? Dizer que o pecado dele é perdoado, o que ele está achando que é? Para poder perdoar pecado. E Jesus, ele no seu espírito, ele percebe, e ele diz assim: o que vocês acham que é mais fácil? Jesus não falou assim: o que vocês acham que é mais difícil? Jesus disse assim: o que vocês acham que é mais fácil? É dizer para esse homem: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. Meu Deus, nós não temos dificuldade para acreditar que o Senhor perdoa os nossos pecados, mas às vezes nós temos dificuldade para acreditar que Ele pode fazer um milagre, que Ele pode restaurar a família, que Ele pode curar o enfermo, que Ele pode libertar alguém. Jesus disse: o que é que você acha que é mais fácil? É perdoar pecado, ou é dizer levanta-te e anda? Esse aleijado levantar, esse morto ressuscitar? Nós cremos que Jesus perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. E por que nós temos dificuldade de acreditar que Ele pode fazer outras coisas? O que nós precisamos é exatamente ter um coração, sabe, que não tem concorrentes, que ama o Senhor acima de todas as coisas. O trabalho que você tem é muito bom, sabe, tudo que nós temos é muito jóia, mas nada disso vai ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Deus é a nossa prioridade, Deus é tudo para nós. Quantos podem dizer amém? A quarta coisa que nós aprendemos com Maria Madalena é que o amor supera a falta de conhecimento e a falta de entendimento. Eu gosto demais do Evangelho, porque o Evangelho é o mesmo, para pobre, para rico, para culto, para inculto, independente da cor da pele, independente da nação, o Evangelho é o mesmo. O Evangelho é o mesmo. Se nós amarmos o Senhor vai se revelar a nós. Olha só o que diz no verso 13. Então eles lhe perguntaram, eles quem? Os anjos, lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. Irmãos, ela pensava que mesmo que o Senhor estivesse morto, o seu corpo ainda era precioso. Ela estava ali zelando pelo corpo dele. Sabe, não lhe ocorria que o Senhor havia ressuscitado. Em Mateus, por 4 vezes, Jesus disse aos discípulos que ele morreria, mas que ele ressuscitaria no 3º dia, depois que ele morresse. Chegando em casa você pode conferir. Mateus capítulo 16, verso 21, Mateus capítulo 17, verso 23, Mateus capítulo 20, verso 19, e Mateus capítulo 26, versículo 32, ele disse várias vezes, ele disse 4 vezes para os discípulos: olha, eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. O interessante é que parece que Maria Madalena não sabia disso, ela não sabia que o Senhor ia ressuscitar, era por isso que ela estava chorando ali na porta do túmulo. Olha aqui para mim, escute, que eu vou te dizer. Apesar do conhecimento limitado que ela tinha, ela foi a primeira pessoa a ver o Senhor. Falta de conhecimento, falta de inteligência, falta de capacitação, não é
impedimento para nós vermos o Senhor. O que atrai a Deus não é a nossa sabedoria. O que atrai a Deus não é a nossa esperteza, não é o nosso, os nossos cursos. Escute o que eu vou te dizer, querido. Eu já vi muita gente dizendo assim, olha, não, eu preciso conhecer mais a Deus. Eu vou fazer um curso de teologia. Ah, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Irmãos, não tem nada de errado nisso. Eu sou um dos maiores incentivadores a leituras aqui nessa igreja. Eu te incentivo a ler, eu te incentivo a fazer, a estudar, mas escute. Não se trata de conhecer sobre Deus, se trata de conhecer a Ele. Jesus não está interessado no meu conhecimento. Paulo diz, olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui com linguagem persuasiva de sabedoria e de conhecimento, mas eu fui em demonstração de espírito e de poder. Deus não está interessado na nossa esperteza, na nossa unção, não, porque eu tenho unção, eu tenho poder. Não, não, não. Deus está interessado num coração que é apaixonado por Ele, num coração que ama Ele, num coração que está disposto, um coração que está disposto a conhecê-lo, a desfrutar da sua presença. A razão de Jesus ter se manifestado a Maria era porque Ele queria satisfazer um coração sedento, um coração faminto por Ele, aonde a fome da presença de Deus, Deus se manifesta. Olha, eu quero te passar aqui, eu quero leia um livro chamado Caçadores de Deus. Quantos aqui já leram esse livro? Quantos fazem assim com a mão, deixa eu ver? Leia esse livro, Caçadores de Deus. Se você participa de alguma célula, de algum grupo, o seu líder provavelmente tem ele em PDF. O ideal é que você vá lá e compre esse livro. Irmãos, eu já li esse livro várias vezes. É aquele livro que você termina de ler ele, e você quer ler de novo, você quer orar, você quer ler a Bíblia, você quer desfrutar da presença de Deus. Outro livro muito bom, Bom Dia, Espírito Santo. É um livro muito bom. Leia também esse livro. Então é muito importante isso, olha, a falta de conhecimento, a falta de entendimento não é impedimento para você conhecer a Deus. Se você tem fome de Deus, se você é faminto por Deus, Deus vai te achar, Deus vai te encontrar, porque a Bíblia diz que aquele que ama o Senhor é conhecido por Ele. O amor supera toda e qualquer dificuldade que nós possamos ter. Talvez você seja alguém que não é eloquente, talvez você seja alguém que talvez tenha dificuldade na leitura, talvez você tenha dificuldade para falar em público, mas se você ama ao Senhor, Ele vai se revelar a você, e Ele vai levantar você com ferramentas apropriadas, de acordo com a sua vida, para cumprir o seu propósito. Não interessa o que você precisa. O amor a Deus, o amor ao Senhor, supera qualquer falta, qualquer incapacidade da nossa parte. O amor não conhece o significado de dificuldade. A coisa mais maravilhosa do mundo é que a presença do amor torna tudo mais fácil. Quando nós amamos o Senhor, as coisas vão se tornar mais fáceis para nós nos relacionarmos com Ele. Nós só precisamos não complicar. Ela não se importava com nada. A única coisa que Maria Madalena queria saber é para onde o levaram. O texto diz aqui, olha, ela iria lá, não interessa, eu quero saber onde foi que vocês colocaram ele. Esse aqui era o coração de Maria. Outra característica que nós aprendemos é que nada é pesado demais quando se ama, irmãos. Nada é pesado demais quando se ama. E é muito fácil nós percebermos isso. É nós que somos pais, mães. Quantos sacrifícios que nós fazemos. Quantas coisas que nós abrimos mão por causa dos nossos filhos. Às vezes um filho que ama de fato uma mãe, que ama de fato um pai, ou um cônjuge, às vezes ele faz tanto sacrifício. Eu lembro quando eu era criança, eu não lembro muito bem a idade, mas eu devia ter em torno de uns 8 anos, 10 anos. E eu fui na roça, e naquela época ia em cima de caminhão madeireiro, tinha aquelas toras de madeira, e na época de chuva, tinha muito atoleiro, e eu lembro que eu peguei umas frutinhas para minha mãe, e eu lembro que eu andando quilômetros e quilômetros, com uma criança, aquilo lá, talvez seja um lugar bem pertinho hoje se eu for lá, mas aquilo foi muito difícil para mim,
Mas sabe, eu meti o pé no atoleiro e eu saí chovendo, e eu falava, eu vou levar para minha mãe isso aqui. Chegou lá, irmão, o trem tudo amassado, sabe, tudo amassado. Mas porque eu amava, eu queria dar o melhor para ela. Então, nada é pesado demais quando nós amamos. O versículo 15 que nós vamos ver agora, vai mostrar essa disposição. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Olha aqui para mim, queridos. Maria Madalena estava disposta a carregar o corpo de Jesus. A Bíblia não menciona, mas nós podemos supor que talvez Maria Madalena não fosse muito forte. Talvez, se for uma mulher normal, não era alguém tão forte. E possivelmente Jesus deveria pesar aí, não sei, talvez em torno aí de uns 70, 80 quilos, não sei. Mas como uma pessoa adulta, ele deveria pesar mais ou menos isso. Agora, para ela, nada disso importava. Ela queria saber onde o Senhor estava. Não importava a distância, não importava o peso, não importava a dificuldade, ela estava interessada, era em Jesus. Nada, preste atenção, quando nós amamos. Nada é difícil demais, como tem no título lá, pode colocar, voltar. Nada é pesado demais quando nós amamos. Nada, nada, nada. Às vezes nós achamos que as coisas são difíceis demais, porque, sabe, talvez o nosso amor não seja tão grande. Talvez nós não estamos alimentando esse amor. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, quantas pessoas que às vezes acusam a igreja, acusam líderes, porque acham que cobram demais. Maria Madalena, ela mostra que uma das características que fez com que ela visse primeiro o Senhor, foi porque ela estava disposta, se necessário fosse, até mesmo a carregar o corpo do Senhor. Não interessa, não importa onde ela estava, quando se ama, nada é pesado demais. Quantos podem dizer amém? A sexta e última é que o Senhor chama pelo nome. Irmãos, como que Jesus se revelou para Maria? Ele apenas chamou ela pelo nome. O texto diz que ela pensava que era o jardineiro, mas quando ele a chama pelo nome, quando ele diz Maria, aí ela consegue entender, ela vê que é o Senhor. Olha o que diz esse texto. Diz assim, olha, disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Olha só, ela estava conversando, e de repente ela, sabe, não viu, não percebeu nada. Mas quando ele disse Maria, os olhos dela se abriram. E ela disse Rabone, o mestre. No Evangelho de João, esse próximo texto que vai ser colocado, João, a Bíblia diz assim, olha, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e o texto diz assim, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Irmãos, você vai ver isso em outros textos da Bíblia. Quando Deus aparece e chama Moisés, ele fala Moisés, Elias, o próprio apóstolo Paulo, quando tem um encontro com Jesus diz Saulo, Saulo. Irmãos, quando ele disse Maria, Jesus já havia dito algumas palavras, Jesus tinha conversado com ela e ela não havia percebido, mas quando ele chamou ela pelo nome, disse Maria, os olhos dela se abriram. Preste atenção no que eu vou te dizer. O filho conhece a voz do pai. A filha conhece a voz da mãe. E a mãe também. É interessante nós percebemos, eu já vi isso demais em igreja. Às vezes estão as mães aqui tendo uma reunião, às vezes até mesmo a liderança da igreja. Coloca os filhos no berçário. Aí lá no berçário tem 30 meninos, tem 30 crianças. Aí de repente uma chora. Quando uma chora, a mãe diz assim, foi minha filha.
Oxe, como é que tu sabe que foi tua filha? Não, eu sei, eu conheço a voz dela. É assim ou não é? Irmãos, a mãe conhece, ela conhece. Pode ter 10, 20, 30 crianças, mas se o filho dela chorar, ela sabe que é o filho. Nós tínhamos uma equipe que trabalhava, eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, e eu passava para pegar eles 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, e tinha uma senha, e a senha era um assobio, eu assoviava, eu fazia, na hora eles acordavam, eles conheciam, eles falavam assim, pastor, não tem jeito, na hora que você dá o primeiro assobio, nós já acordamos já. O texto diz aqui, querido, olha, o Senhor disse Maria. Talvez outras pessoas poderiam não ter sentido nada, mas Maria reconheceu essa voz. Ela ouviu e sabia que era a voz do Senhor. É como se o Senhor tivesse chamado, quando o Senhor disse Maria, como se Ele estivesse dizendo, olha, eu te conheço. Eu conheço a tua estrutura, eu conheço as tuas dificuldades, eu sei as lutas que você enfrenta. Eu sei os seus medos, eu conheço a sua insegurança, mas eu sei também o quanto você me ama. Se nós amamos o Senhor nos conhece, Ele nos chama pelo nome. Eu quero chamar aqui a equipe de louvor. Queridos, eu vou dizer algo para você, e é muito importante que você tenha clareza a respeito disso que eu vou te dizer. Você não é mais um no meio da multidão, eu não sou mais um no meio da multidão. O Senhor me conhece, Ele me chama pelo meu nome. A Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, e Ele nos chama pelo nome. Talvez seu nome é meio esquisito, mas não interessa, Ele chama pelo nome. Eu não sei você, mas eu fico muito feliz em saber que o Senhor me conhece. Talvez você já tenha estado em algum lugar em que tem muita gente e de repente alguém cita o seu nome. E aquilo te dá um ar de importância muito grande. Imagina que você está no meio de muita gente em algo muito grandioso. E de repente a pessoa que está falando, ela cita o seu nome. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece pelo nome. Ele disse Maria. E quando ele disse isso, ele estava transmitindo para ela tantas coisas. Um sinal de alguém que ama o Senhor. Uma das características é esse entendimento. A Bíblia fala que Pedro negou Jesus. Ele disse, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou Jesus. Agora presta atenção. Pedro havia escutado Jesus dizer, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, quando ele vier na sua glória com os seus santos anjos. E no versículo embaixo ele diz, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Então Pedro sabia que possivelmente ele estava perdido. Mas em outro texto, sem ser esse de João, a Bíblia diz que Jesus, quando aparece, Jesus diz assim, olha, vai, diz aos discípulos e a Pedro, que eu ressuscitei. Por que ele não disse, vai, diz aos discípulos e a João, vai, diz aos discípulos e a Tomé, vai, diz aos discípulos e a Filipe? Não, ele disse, olha, vai, diz aos discípulos e a Pedro, que eu ressuscitei. Jesus estava passando ali um recado para Pedro. Eu imagino, irmãos, eu imagino os discípulos reunidos e de repente, sabe, Maria chega lá e fala assim, olha, Jesus ressuscitou, ele mandou dizer para vocês que ele ressuscitou. Eu imagino, eu estou aqui parafraseando, Pedro no canto, chorando e dizendo, como é que eu pude negar o meu Senhor? Sabe, para mim não tem mais perdão, para mim não tem mais jeito. Pedro estava todo acanhado, desconfiado. Jesus tinha dito para ele, olha, você vai ser coluna, você vai pregar o evangelho. Aí eu imagino Maria chegando, dizendo assim, olha,
discípulos, vem cá, vem cá. Jesus mandou dizer para vocês que ele ressuscitou. E para você, Pedro. Eu imagino que quando ela citou o nome de Pedro, aquilo tocou no coração dele, como se dissesse para ele: Pedro, eu te conheço, rapaz. Eu sei que você me ama. Eu sei que você errou, mas você me ama. Sabe, aquele a Pedro, ele estava dizendo: olha, eu te perdoo. Você vai ser grande, irmãos, quando passa esse tempo dos 40 dias de Jesus com o discípulo. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Quando Jesus chama Maria pelo nome, os olhos dela se abrem e ela reconhece que é o Senhor. Jesus sabe o seu nome. Jesus sabe o meu nome. Eu e você, nós não somos mais um no meio da multidão. Nós somos amados pelo Senhor. Nós somos amados, o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos filhos. E nós vamos aprender com Maria, exatamente com Maria Madalena, sabe, essas características, nós vamos trazer isso para a nossa vida. Nós vamos ter um nível de comprometimento com o Senhor diferenciado. Mesmo que todo mundo ache que algumas coisas são normais, você fala: não, eu me posiciono de maneira diferente. O meu compromisso é com o Senhor. Nós não vamos ter carta na manga. Ah, porque se não der certo com Jesus, eu vou com Buda. Se não der certo com Buda, eu vou com Maomé. Se não der certo com Maomé, não. Eu não tenho carta na manga. Os discípulos disseram: Senhor, para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmão, nós fomos estragados para o mundo. Sabe, nada aí pode nos satisfazer mais do que a presença do Senhor. Nada e ninguém vai concorrer com o meu coração e com o seu coração. Não interessa se você se sente incapacitado. Não interessa se você nunca leu a Bíblia toda. Se você não sabe pregar, se você não sabe orar, se você ama o Senhor, Ele vai te usar, Ele vai te abençoar, Ele vai se relacionar de maneira mais profunda contigo e comigo, em nome de Jesus. Quando nós amamos o Senhor, nada é pesado demais. 1 hora de culto, 2 horas de culto, irmãos, olha, escute. Eu estive na África. Em Moçambique nós temos igrejas lá. Pastor Kleber já esteve aqui, são mais de 160 igrejas. Irmãos, eu vi mulheres correndo 10, 15, 20 quilômetros para escutar a pregação. A pé, no sol quente, descalço, porque não tinha calçado, e talvez sem comer há dias. Nós temos tudo disponível na nossa mão. Quando nós amamos a Deus, nada é pesado demais. Nada é pesado demais quando nós amamos. Se coloque de pé. Nós vamos orar enquanto uma canção é ministrada. E nós vamos pedir ao Senhor esse coração que ama o Senhor. Um coração que não se distrai com nada.